Boa noite. Vou convidar a Ludoana para estar na nossa live. Vai ser uma bênção. Oi, todo mundo. Boa noite. Vamos entrando. E aí a Ludoana vai entrar daqui a pouquinho já. Oi, minha linda! Oi, tudo bem, Luana? Eu tô Que ótima. bênção ter você aqui. Ai, eu vou Então, a escolher. gente vai fazer hoje um resumão das 5 mulheres que nós falamos, né, no início do projeto. E creio que vai ser uma bênção a gente ter você com todo o seu conhecimento na área de psicologia e também na área cristã, que eu tenho certeza. E vamos falar um pouquinho de você, vou falar um pouquinho de mim. Eu senti no meu coração em janeiro para estar fazendo esse projeto de série de mulheres da Bíblia, porque eu passei assim um deserto na minha vida, na situação de casamento, de divórcio, e eu aprendi muito com essas mulheres da Bíblia. E aí, no meio do caminho, Deus é tão generoso, vai colocando pessoas na minha vida, e uma das pessoas foi você. E quanto eu aprendo com você, e vou falar um pouquinho do seu trabalho. Quando eu assisto às lives todos os dias, eu comprei um programa Virada de Chave, que foi uma benção na minha vida, que eu utilizo essa ferramenta para eu me edificar, eu transformar a minha casa, a minha vida. E o tanto assim que nas lives, assim você dá esse conteúdo gratuito, e o tanto que tem me feito bem. E eu sou assim muito grata que quando eu senti no meu coração que nessa caminhada de falar das mulheres, de fazer um resumão na área emocional e psicológica, e você disse o seu sim, você não sabe o tanto que eu fiquei feliz. Então, assim, né, nesses dias de caminhada, eu falei das 5 mulheres da Bíblia. Falei da Ruth, né, da lealdade da Ruth, da fidelidade, eu falei de Abigail, eu falei da Débora, da Ana e da Eva, que é a primeira mulher da Bíblia. E em cada uma dessas histórias bíblicas eu me identifiquei com alguma coisa que eu vivenciei na minha vida e eu aprendi com elas como eu ressignificar algumas coisas para eu poder me pôr de pé. Porque eu vou falar para você que quando eu divorciei, perdi minha família, eu perdi o chão, perdi tudo. Só que a gente entende os propósitos, eu entendi o porquê que eu tinha que passar por aquele processo. Porque passar por aquele processo significa estar aqui hoje compartilhando com as mulheres. E estar aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento também com as mulheres, que às vezes tem mulheres que não sabem aonde eu aprendi ressignificar a minha vida. E eu queria, assim, que você falasse um pouco de você, que eu já estou falando muito de você, mas, assim, é bênção demais a virada de chave. Essa semana passada lançou aquele projeto de criatividade, né? E eu achei a engenharia da criatividade, Produtividade. Da gente ser produtividade. produtiva. Uhum. E eu entendi que quantas vezes eu corri tanto, era ocupada, mas eu não era produtiva. E o tanto que vocês ensinam, é um projeto maravilhoso. Então, assim, eu estou falando, né? Estou falando do seu produto, porque na realidade é impossível a gente ter esse benefício e não repartir, né? E a gente não pode reter a bênção, não pode reter informação, não pode reter o que faz bem para a gente tem que compartilhar, né? Por amor. E nessa caminhada nova, vida de cristã, eu aprendi o amor ao próximo. Então, se eu não retenho nada, tudo que é bom eu quero compartilhar. Por isso que nós estamos aqui hoje, compartilhando um pouco. E agora a palavra é sua. Fala um pouco de você, fala o que você faz, que muitas não te conhecem, né? E vamos para o resumão das 5 mulheres da Bíblia. Delícia. Obrigada, viu, Aparecida? Um privilégio estar aqui, uma honra. Boa noite, mulheres lindas que estão aqui conosco, né? Eu gosto de mais de conteúdo, então eu vou falar muito rapidinho de mim, porque eu creio que eu tenho um feed ali recheado de coisa, né? Recheado de mensagem, e as pessoas podem ir lá, podem procurar, podem me conhecer mais um pouquinho, porque eu creio que a gente vai aparecendo quem a gente é
a partir das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente fala e principalmente das coisas que a gente faz, né, Aparecida? Então, Sim, assim, eu creio que essa live aqui conta um pouquinho já de nós duas, que são mulheres que gostam de aprender, mulheres que gostam do saber, mulheres que gostam de passar aquilo que estão aprendendo, né? Porque a gente entende que primeiro Deus transborda em nós, para depois que a gente possa transbordar nos outros. Então, nós somos as primeiras beneficiárias de estarmos sim. aqui, né? Nesse lugar, é uma bênção. Hoje, meu marido falou para mim: você tem live agora? Porque aqui na Inglaterra são meia-noite, né? E até Mas, aí eu falei assim, eu tenho live hoje. Ele falou assim, mas por que esse horário? Eu falei, é porque é o horário que a Aparecida faz, né? Então, com as mulheres dela, com as meninas dela. E aí ela me convidou e eu quis vir, porque eu tenho muito isso dentro de mim, Cida, que é a gente falar o eis-me aqui. Tô aqui, né? A não ser que eu não possa mesmo, que eu tenha dificuldade, que acontece alguma coisa, mas nós precisamos ser mulheres de eis-me aqui, estarmos sim, prontas, né? Não acabadas, mas prontas. Você pode? Posso, estou aqui. Você me ajuda? Ajudo, estou aqui. Se essas mulheres dispostas, essas mulheres alegres, né? Que não tem um peso, que não fica com uma vida pesada, carregada, arrastada, com a cara fechada. E isso é verdade. virtude. Isso que eu estou falando aqui é virtude, isso a gente desenvolve, né? Então, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso, eu quero dar uma volta aí nesse ser mulher nosso, né? Eu sou formada em psicologia e eu tenho um mestrado na área clínica, faço uma pós em logoterapia, atendo na clínica já tem 16 anos, atendo casais, atendo adultos. E a gente tem, eu e a Silvana, né, de manhã, todos os dias de manhã às 7 horas, a gente está ali com o nosso grupo, do qual a Cida faz parte, nosso grupo de mulheres, e tem sido uma benção. A Sim. gente tem alguns cursos, né, que vira e mexe, a gente está aí aprofundando, para aprofundar, né? Para que são os cursos? Os cursos é para quem quer sair ali do arroz e do feijão e quer algo um pouco mais incrementado, né? E aí a gente precisa, então, estar oferecendo isso, e é bom demais, né, Aparecida? Você é uma dessas que participa das mentorias com a gente vê seu crescimento e te escuta, e a sua gratidão e a sua honra. Quanto que é lindo, viu, minha linda? Assim, isso alegra muito o coração da gente e dá sentido para o trabalho, né? Para aquilo que a Com gente faz. certeza. Igual você está falando, foi uma honra quando você disse o seu sim, porque eu sei o fuso horário, tanto que é complicado, né? E assim, igual você fala, quando a gente entende o nosso chamado e não perde a oportunidade de transbordar na vida de outras, né? E o quanto eu tenho aprendido com vocês, muito. E é impossível reter isso só para mim. E ficar quietinho, falar, a Luduana é minha amiga, e fica quietinha, não tem como. Então, vamos falar um pouco, né, do que você pode estar compartilhando com a gente a respeito dessas mulheres da Vamos. Bíblia, assim, o que tem nos ensinado, né, Luduana? Bora lá, E, vamos lá. e vamos ir falar novamente, todo dia 6 horas, 7 horas da manhã, meninas. A Sete, às sete Ludoana, com a às pastora oito. Silvana, está lá, tem um material maravilhoso que tem feito uma enorme diferença na minha vida e de muitas que eu conheço, que faz parte de um grupo de estudo que é só bênção. Obrigada, Aparecida. Gente, bom demais, muito feliz, assim, Deus vai transbordando, né? A gente vai se dispondo e ele vai transbordando mesmo. Eu gosto muito daquela parábola dos talentos, que quanto mais a gente usa, quanto mais a gente transborda, mais a gente tem, né? E para quem retém, Sim, até aquele pouquinho que você tenta reter, a gente acaba perdendo, né? Por quê? Porque não faz uso. Então nós precisamos fazer uso. Hoje nós estamos aqui para falar de algumas mulheres da Bíblia, algumas histórias, né, dessas mulheres. E é muito sim, interessante, Aparecida, porque falar dessas mulheres é falar da gente, né, minha linda? É falar de nós. Por que essas mulheres estão ali na Bíblia? Né? Porque elas têm algumas coisas em comum. Né? Você foi falando assim, com cada uma eu fui aprendendo algo. Né? Cada uma traz uma virtude, cada uma traz algo valioso ali para a gente olhar e modelar e falar, nossa, se ela é assim, se ela pôde ser assim, se ela pôde fazer assim, se ela pôde decidir assim, eu também posso, né? Porque com todas certeza. nós somos filhas do mesmo pai. E sendo filhas do mesmo pai, se nós formos obedientes, né? Se nós formos mulheres diligentes, obedientes, cheias de virtude, que é isso que a gente está conversando aqui,
Nós podemos ser extraordinários como essas mulheres, porque o que faz elas serem extraordinárias é elas estarem em Deus, né? Elas almejarem o bem, almejarem o certo, almejarem o amor, almejarem o serviço. Então, eu estudo muito logoterapia, né? Eu estudo muito Viktor Frankl e eu estou sempre amarrando ele na Bíblia. E a psicologia me deu esse estudioso como presente, porque Frankl ele fala da nossa dimensão espiritual. Ao contrário de muitas linhas da psicologia que não consideram a parte espiritual do homem, o Viktor Frankl ele fala que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E que o espírito é a nossa parte intacta. O espírito é a parte que não adoece, né? Então, falar dessas mulheres da Bíblia é nós falarmos de mulheres de carne e osso, assim como eu e você, né? Que tem um espírito intacto, assim como eu e você. Olha que linda, parecida. Assim como Ruth, nós temos um espírito intacto. Assim como nossa, quantas outras, né? Nós falamos de Nós Ruth, falamos de você Abigail, de falou de Débora, Abigail. Isso, eu de anotei aqui Débora, das de mulheres que você Ana. estudou. Ana, como eu gosto de Ana. Mas olha só, somos como elas, nós temos um espírito intacto. Mas muitas vezes nós temos uma alma, todas nós, muitas vezes não, todas nós temos uma alma que necessita de uma evolução, que necessita de um amadurecimento. O que essas mulheres fizeram que é diferente de mim, né, hoje? O que elas fizeram diferente de mim hoje é que elas estavam 100% no centro da vontade de Deus. E no 100% da vontade de Deus, elas foram amadurecendo, foram desenvolvendo, né? Até chegar no ponto lá, por exemplo, quando a gente pega... Gente, à noite é tão difícil para mim pensar, Cida. Meia-noite, né? Vamos lá, deixa eu A pegar minha no tranco. hora de dormir. É difícil pensar, porque as meninas já me sugaram tudo. Não, mas eu vou seguir aqui meu cronograma para não tentar ficar falando, lembrando, porque senão eu não vou conseguir. Mas quando a gente pega a história de Ruth, por exemplo, Cida, eu acho tão bonito, né, a sabedoria de Ruth. Essa mulher, toda essa sabedoria, era por causa de quê? Centro da vontade do Pai. A gente olha a Ruth, a gente vê obediência, né? Então eu quero trazer aqui algumas virtudes só para a gente poder amarrar tudo certinho e eu não ficar fugindo. Então, olha só, eu estava falando do Frankl, né, da logoterapia. O Frankl, na última Sim. página do livro dele, Em Busca de Sentido, gente, isso aqui é para nós mulheres, tá? É para a gente pensar. Olha aqui, ele fala assim: porque o mundo está em uma situação ruim, porém, tudo irá piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que puder. Então, esse aqui é um chamado para nós que somos mulheres. O que a gente vê na vida daquelas mulheres é excelência. A gente não vê excelência, Cida? Sim. A gente vê excelência na vida delas. Tudo que elas faziam de uma maneira muito excelente, uma postura, um posicionamento, né? A obediência que a gente está falando, uma fé. Então, Frankl, quando ele escreve o livro dele lá, ele estava lá dentro do campo de concentração, né? Passou por 4 campos de concentração. Ele fala assim, ó, o mundo tá difícil, mas ele vai piorar se a gente não fizer aquilo que nós somos chamados a fazer, se nós não formos aquilo que nós fomos chamados a ser. E aí a gente olha essas mulheres da Bíblia, essas mulheres excelentes, e aí eu penso assim, nossa, mas eu não sou assim. Eu sou assim, eu tenho uma alma intacta, eu tenho um espírito intacto, eu tenho uma alma que está em desenvolvimento, eu tenho, mas se eu busco a virtude, se eu busco viver a virtude, se eu busco me aperfeiçoar, né? Então eu vou sim ser tudo aquilo que eu fui chamada para ser. Eu posso ser uma Ruth, eu posso ser uma Abigail, eu posso ser uma Esther, né? Desde que eu me coloque diante, falar, Deus, estou aqui, eis-me aqui. A gente começou a live falando, eis-me aqui. Esse eis-me aqui, ele me puxa, ele me tensiona. Dona, mas meu marido, por que você não vai dormir? Não vou dormir porque eu tenho algo a fazer, eu tenho um dever a cumprir, eu tenho um chamado. E todas nós temos, Cida. Todas nós temos um chamado. A vida durante todo o dia ela nos chama, a cada momento. Nós sempre temos chamado, é que às vezes a gente não quer escutar, né? Raabe, quando Raabe estava lá em cima daquele muro, teve um chamado da vida. Qual que foi o chamado da vida? E agora? O que você vai fazer? De que lado que você vai ficar? Você precisa se posicionar. Qual vai ser? E aí ela poderia, talvez, não ter ouvido a voz da consciência dela. Ela poderia, poderia ter feito o que talvez seria mais fácil, o que talvez não seria tão arriscado, mas é tão interessante que quando a gente escuta a voz de Deus,
Quando a gente realmente abre a nossa consciência para a voz de Deus, o mais fácil é a gente estar no centro da vontade do Pai. Por mais que quem está de fora vai olhar e vai falar assim, como que você está dando conta? Parecida, eu nem gosto que as pessoas falam assim para mim, nossa, que difícil, me abraça na dificuldade. Porque não é tão difícil assim. Eu começo a me sentir impostora. Eu falo assim, gente, peraí, o que que eu passei para essa pessoa que ela tá achando que eu tô passando uma coisa terrível? Porque não tá tão terrível assim, não tá difícil. Eu sei que a circunstância pode não ser boa, mas eu não tô sofrendo. E eu lembro quando meus pais se separaram, eu tinha 15 anos de idade. E foi muito difícil, porque aconteceu traição e tal, então foi uma história bem traumática. E aí eu lembro que eu fiquei para cuidar do meu pai e do meu irmão em casa. E aí as pessoas olhavam para mim e eu lembro daquele olhar de dó, assim, de nossa, mas coitada, que difícil, 15, e um peso, uma coisa, e parecida do fundo do meu coração. Eu não sentia aquele peso. Não era daquele jeito. É claro que eu sofria, né, gente? Quando os pais separam, a gente sofre. Mas eu não tinha aquele peso. E é isso que eu quero conversar aqui um pouquinho, sabe? A gente não precisa carregar um peso, as coisas não têm que ser difíceis, elas não têm que ser arrastadas, desde que eu não esteja olhando aquela circunstância, mas que eu olhe mesmo para Deus. Eu falo, Deus, o Senhor, a gente só carrega a cruz que a gente tem força para carregar. Então, que o Senhor me dê força se tiver difícil, né? Se tiver doído, se tiver cansativo, porque a vida é para a gente estar alegre, a vida é para ser leve. E se está difícil, Aparecida, é porque a gente está olhando para algum lugar errado. É porque a gente desviou o nosso olhar. O olhar que era para estar no Pai, ele começou a estar nas pessoas, a estar na situação. E aí é por isso que a gente tende a abraçar e falar, nossa, que difícil. A gente fala, às vezes você nem sabe do que a pessoa está falando, não é assim? Se eu chegar na sua casa hoje e falar assim, ai, Aparecida, que difícil. Aí talvez você vai olhar para mim, ai, Ludona, é difícil mesmo. E aí a gente começa nessa lamuriação, isso não tem nada a ver com ser extraordinário. Isso não tem nada a ver com ser essa mulher incrível que nós fomos chamadas para ser. Isso aqui é a gente ser papagaio, né? Mas Deus nos chama, Deus nos chama, Deus nos convoca. A vida vai nos chamando na situação para que a gente esteja acima da circunstância, para que a gente não fique repetindo, é difícil. O que que é difícil? O que que é Ô, difícil? Ludoana, eu vou falar assim para você, abrir meu coração. Eu sou de formação de psicologia e ficou lá guardadinho o meu diploma. E você sabe o que que fez eu ter a vontade de estudar novamente, de ver uma psicóloga falando de Deus, uma psicóloga cristã, vamos dizer. Porque muitas vezes na ciência, né, parece que Deus está tão distante do seu dia a dia. E eu fico assim encantada, essas mulheres ouvindo a gente e falar assim, tudo depende de a gente estar no centro da vontade de Deus. E eu vou falar para você que quando eu entendi o centro da vontade de Deus através de uma palavra, que foi a casa do oleiro, na roda, que o oleiro coloca aquele barro no centro daquela roda e vai moldando, e a gente vai pegando vai fazendo uma analogia da nossa vida com aquilo. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei encantada com tudo isso. E quando eu vejo uma psicóloga falando dessa maneira, não tem como você não encantar com tudo isso que a gente vive, pegar toda essa história dessas mulheres, pegar isso como exemplo, trazer para a nossa vida e pegar uma psicóloga tão sábia, tão cheia de amor como você, para poder estar aqui ensinando para a gente como é que a gente vai fazer para ressignificar a dor, tirar o olho da circunstância, tirar o olho do sofrimento de um casamento frustrado, tirar o olho da murmuração e transformar em bênção, né? Amém. E tudo isso eu aprendo muito com você todos os dias. Agora você Gracinha. está quietinha. Ai, que linda. Aparecido Franca tem um trecho que ele fala assim, que vou falar, hein? Eu já falei isso algumas vezes, ainda não levei pedrada não, mas se levar também não tem problema. Mas é assim, ó, ele fala que o que diferencia um psicólogo que não acredita em Deus, um psicólogo que não acredita em Deus, que não trata a parte espiritual do ser humano, né? Ele não se diferencia de um veterinário. A única diferença dele para um veterinário é que o meu cliente de psicologia tem 2 patas e um veterinário tem 4 patas.
né? Que a gente começa a tratar o ser... O que ele quer dizer? A gente começa a tratar o ser humano como bicho, com uma utilidade, né? E aí a gente vai olhar a doença, a gente vai olhar aquilo que não está dando conta. E Frankl fala que não, a gente precisa olhar a potencialidade. Todo mundo que chega meio quebrado, eu preciso mostrar para essa pessoa que ela tem partes que estão intactas. Nós sempre temos partes que estão intactas. E é para essas partes que a gente precisa olhar. Né? É assim que a gente sai de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade. Fala, Deus, me mostra a parte intacta que eu não estou vendo. Deus, me mostra a tua glória, me mostra o bem, onde que está o bem, que eu não estou alcançando bem. E às vezes tem pessoas que chegam tão pesadas com a gente, né, Aparecida, e vem conversar e trazer questões da vida, que eu oro. Eu falo, Deus, me mostra a parte intacta, porque eu não estou conseguindo enxergar. Essa pessoa só está me mostrando guerra, morte, dificuldade, separação, sofrimento. Onde que está a parte intacta? E ela está. Ela está lá. A gente precisa mesmo refinar nossos olhos, limpar as lentes e enxergar, porque a nossa parte intacta, ela vai estar sempre conectada com Deus. Ela nunca Amém. tá sozinha, ela nunca está isolada, né? Porque é o nosso espírito, está sempre conectado com o Pai. E aí, olha E quando você só. fala de, nós somos seres integrais, né? Nós somos um ser integral, igual você fala. Sim, Corpo, espírito e mente, não tem como ser separar. separado. Se Então, e aí separa, quando você fica fala, manco. é, Separa, fica manca. Agora, tem um tanto de teoria na psicologia que separa, né? Tem teoria que olha só o comportamento, tem teoria que olha só as emoções. Freud mesmo, na psicanálise, ele não considerava a parte espiritual, né? sim, Ele fala que o homem ele é psicodinâmico. O Frankl não. Frankl fala assim, o homem é um ser que busca sentido. Quem que é nosso sim. sentido, Aparecida? O sentido último é Deus. E Meu Frankl Deus. fala isso. A gente busca Deus. Ele fala que é o supra-sentido. Agora, o que o Freud fala? Freud fala que o homem ele é um homem psicodinâmico. Ele tem dinamismos internos. É igual pegar uma máquina, ela tem um jeito de funcionar. Que ele precisa de uma homeostase, precisa de um equilíbrio, né? Franca vai falar o contrário. Ele falou, a gente precisa de tensão. Nós, mulheres, nós precisamos de tensão. Ludoana, você tá louca. Não, não tô louca, presta atenção. Nós precisamos de tensão. Mas não é qualquer tipo de tensão. É uma tensão frutífera. É uma tensão que eu a gero. Eu a ocasiono. Por exemplo, parecida a sua casa. Né? Às vezes você vai lá, tá olhando seu marido, tá mais borocochô, tá mais quieto. Você precisa de tensão, você não precisa... Não, eu quero homeostase, eu quero prazer, não vou nem conversar com ele, porque tá quieto, pelo menos tá todo mundo em paz. Não, precisa de tensão, a gente tem que ir lá, tem que mexer, que luta que eu vou lutar, que batalha que eu vou entrar, né? Que guerra que eu vou travar, mas que seja eu, que seja para engrandecer. É sempre para engrandecer, é sempre na busca de um bem. Então, são tensões frutíferas, são tensões que me tiram do meu comodismo e me levam para o meu dever ser. Quando a gente olha todas essas mulheres na Bíblia, essas mulheres que fizeram aquilo que precisava ser feito, né? Mulheres honradas, que a gente olha e fala assim: uau, que show! Todas elas passaram por uma situação de problema e elas pegaram esse problema e elas se esticaram. E aí, nisso elas se tornaram extraordinárias, nisso elas surpreenderam, porque aí, nesse esticar, elas conseguiram, então, ser tudo aquilo que elas foram feitas para ser. Qual que é a nossa grande dificuldade? A gente vê o problema, eu não quero me gastar, eu não quero me doar, eu não quero amar, eu não quero sair de mim mesma, eu só quero ser servida. Então, eu começo a falar que o problema me atrapalha, que a dificuldade me atrapalha. Atrapalha o quê? O meu egoísmo. Atrapalha o quê? A minha pequenez. Aí eu leio uma Ruth da vida e eu fico admirada. Mas quantas coisas essa mulher abriu mão? Abriu mão de falar o que pensava, abriu mão de viver uma vida do jeito que talvez ela queria ter vivido. Por quê? Porque vou ser obediente, eu vou escutar, eu vou aguardar, eu vou orar, eu vou me acalmar. Não tem que ser a toda hora, a todo tempo, a hora que eu quero, a hora que eu desejo. Não é o que eu quero, não é o que eu posso, é o que eu devo. Olha que lindo isso, gente. É o único jeito da gente crescer. Não é o que eu quero, não é o que eu posso. Eu
eu posso separar? Eu posso. Eu quero separar? Eu quero. Mas eu devo? Eu devo? Não. Por quê? Por que não sou só eu? Por que não sou só eu? Eu não sou a chave principal. O holofote não está em cima de mim. Eu não sou a estrela única dessa história. Tem um céu gigante que brilha aí, cheio de gerações, cheio de vidas. E eu tenho responsabilidade. Agora, também não é arrastar. Não é arrastar. Não é penar. Não é falar, então eu carrego essa cruz em nome dos meus filhos. Não, Uau! não é. É aprender a ter alegria, trazer um sorriso no rosto, é ver que ali naquela situação que está tão difícil, Deus quer falar com a gente. Deus quer cuidar de Sim, mim. Deus quer me modelar. Deus quer me forjar. Deus quer me fazer vaso novo. Porque a gente fala muito do outro, Aparecida. Mas se aquela situação está acontecendo comigo nela, Deus quer falar de mim. Deus quer que eu olhe para sim. mim. Não nesse sentido egoísta de que eu quero as coisas para mim, mas Deus me mostra o que eu preciso mudar, como que eu posso me forjar, como que eu posso melhorar. E eu percebo que hoje a gente tem perdido esse privilégio, o privilégio de ser mulher. Qual que é o privilégio de ser mulher? O privilégio de ser mulher é o alcançar essa graça divina. É alcançar essa mão de Deus, é o esticar a mão, segurar a mão do Pai firme. Isso é um privilégio de ser mulher. Falar, Deus, sem o Senhor eu não consigo. Porque nós somos muito sensíveis, Aparecida. As coisas que acontecem na nossa casa, elas mexem muito com a gente, elas mexem muito com a nossa emoção. Muito. E nós somos a coluna da casa, né? Nós somos a Com coluna da certeza nós casa. somos a coluna. E quando você fala, eu sofri muito. Só que eu vou falar para você, quando eu me posicionei e eu entendi o processo de eu estar ali para poder aprender, porque geralmente a gente não tem autorresponsabilidade. A gente põe a culpa no outro, igual você está falando, assim, a gente não pode ser egoísta de ter os olhos para as nossas vontades e fica pondo culpa no outro, né? Mas quando vou falar na parte espiritual, aonde eu encontrei paz, eu vou agora compartilhar assim na parte espiritual o que eu fazia. Eu desenvolver o meu compromisso de manhã, o a sós com Deus, a intimidade com Deus. Isso fez uma enorme diferença na minha vida. Então você fala escutar o Pai, escutar do alto. Como a gente escuta do alto? Quando você encontra paz. Quando você tem autorresponsabilidade, porque enquanto você só fica olhando para o outro, como foi o caso do nosso casamento, depois de 21 anos a gente ter divorciado, a gente fica olhando para o outro e buscando o outro. Quando eu reconheci e trouxe autorresponsabilidade, fui me curar o tripé, né, que fazer a parte integral, curar minha parte integral, corpo, espírito e mente, porque o corpo também estava destruído, porque é um conjunto. Sim. Mas quando eu entendi a vontade do Pai na minha vida, que Ele queria consertar a partir de mim, eu comecei a obedecer. Então, aquela questão, o que é ser obediente? Obediente é você entender a vontade do Pai, não questionar, não murmurar, e simplesmente seguir o fluxo, né? Mas se aliançar com pessoas certas. Então, a partir do momento que eu decidi isso, pessoa certa, aliançar com pessoa certa, mulheres de Deus, pessoas como você, que vai me ensinar a juntar os caquinhos. Então, assim, tudo isso eu acho assim que quem está ouvindo, por exemplo, como é que eu faço? Primeira coisa que eu entendo, a autorresponsabilidade, você reconhecer que precisa de ajuda, precisa de mudança, se posicionar. Eu penso assim, né? É que eu E o tanto que você tem preciso. falado aí é lindo. É que é tão. Fala. Quando você fala essa questão aí de escutar a vontade do pai, né? Eu já tô aqui escutando as mulheres falar assim, mas me conta, porque eu não escuto, eu não consigo escutar, né? E eu quero falar agora com essa mulher que não consegue escutar a vontade do pai, né? A gente tem dificuldade de escutar a vontade do pai porque a gente fica entupido para nós mesmos. A gente fica entupido para nós mesmos. Pensa só numa rolha, né? Quando tem uma rolha lá numa garrafa de vinho, aquela rolha não sai ar, também não entra ar, não sai, não entra, né? Aquilo ali é um É ambiente em isso, si mesmo. A gente é fica verdade. entupida, a gente fica na gente. O que isso quer dizer? Não entra amor,
Eu vivo, vivo querendo. Eu quero, eu sou sedenta, mas eu tô fechada em mim mesma. Então não entra. Por que que não entra? Porque eu não consigo reconhecer. Porque só consegue sentir amor, receber amor, quem tem coração grato. Quem não tem coração grato não consegue. Coração grato é um coração aberto. É um coração que flui. De novo, é um coração que está conectado com o Pai. Então, sabe aquela pessoa que ela se sente sozinha, solitária, ela não consegue ouvir Deus. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa tirar a rolha. O que é tirar a rolha, Ludoana? Precisa deixar o ar sair. A gente precisa fazer troca, né? Então, assim, eu preciso sair de mim. Eu preciso começar a ir atrás do outro, em busca do outro, servir o outro, amar o outro, porque essa é a vontade do Pai. Às vezes você pode não estar escutando a voz do Pai para isso, porque você está um tanto enferrujado, você só escuta a sua voz. Você só escuta suas emoções, você só escuta suas necessidades. Porque tá tanto tempo ali, né, naquela rolha, naquele ambiente, naquele jeito. É igual a gente só falar português. Aí você vai lá para a China. E aí, eu lembro quando eu mudei para cá, para Inglaterra, né? Eu tinha dificuldade demais de entender o povo. Por quê? Sempre escutando português. Aí cheguei aqui para escutar inglês. A Ana veio pequenininha, a Ana veio com 3 anos. Ah, rapidinho ela conseguiu, porque ela se permitiu. Ela foi ali se misturar aquela língua, ela deixou a língua entrar, e ela foi experimentando, e ela foi fazendo troca. Rapidinho ela estava falando 2 línguas, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, que vem com a rolha, vem ensimesmada, ela pode morar aqui a vida inteira e nunca vai falar língua nenhuma, mesmo tendo tantas coisas para aprender, mesmo tendo uma cultura. Então, para mim, assim é a voz de Deus, sabe? Eu preciso me abrir, eu preciso sair de mim, porque eu preciso limpar, eu preciso ter um canal fluido para que a voz de Deus possa fazer sentido dentro de mim. Essa voz vai sair, a voz de Deus, ela sempre me manda para fora. Parecida, a voz de Deus nunca nos manda para dentro. Isso é princípio, tá? A gente tem que amar ao próximo, como eu amo a mim mesmo. É um ciclo, é um fluxo. E a gente vai, a gente volta, a gente é enriquecido. A gente vai, a gente volta. E a gente é enriquecido. Não termina no meu umbigo, não termina no meu sapato. E aí você está falando de matrimônio, né? Qual que é a grande dificuldade do matrimônio? A grande dificuldade do matrimônio é que eu quero dar para o outro aquilo que eu acho, no meu julgamento, que o outro merece. Está fadado ao fracasso já. Por quê? Porque quem que é o centro do casamento? É Deus, não é meu marido. Porque se meu marido for o centro do meu casamento está fadado ao fracasso. Eu preciso colocar Sim. Deus no lugar de Deus. Deus é o centro do meu matrimônio. Então, o que eu vou fazer é pôr Deus. E Deus me manda amar. Aparecida, tem um trecho, deixa eu ver se eu anotei. Gente, olha que forte. Deus me manda amar. Segura isso aí, porque isso aqui é muito forte. Porque Deus manda a gente amar. Ai, gente, deixa eu ver se eu anotei. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Romanos 12, 20 e Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo, presta atenção, Aparecido, olha uma chave. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Se o seu inimigo tiver fome. Aí entra seu marido. De um jeito meio ogro de ser, né? Às vezes tá com fome, não te cumprimenta direito, não sei o que lá. Aí o que a gente faz? A gente já emburra, né? A gente emburra, esse homem não me reconhece. Tô aqui em casa. Ele fala assim: mas você não fez comida, Aparecida? Que comida? Você acha que eu não tenho coisa para fazer? Tô aqui em casa fazendo um tanto de coisa, tô trabalhando igual você trabalha, eu também trabalho. E você fez comida? Pronto. Começou uma briga aí, onde eu saí do meu lugar, onde eu trato meu marido como menor, pior do que eu trato um inimigo. Gente, a palavra de Deus fala: se o seu inimigo tiver fome, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E aí a gente trata os nossos maridos como, Aparecida, de acordo com a nossa justiça. Por quê? Porque a gente está entupida. A gente não consegue reconhecer o amor. A gente não tem gratidão nos pequenos gestos. E eles começam a parar de fazer gesto mesmo. Eles começam a deixar de nos servir. Por quê? Você vai servir alguém todo o tempo e a pessoa nunca fala um obrigado, ela sempre te dá uma crítica. Ela tá, não é assim? Nós como cristãos, a gente precisa, não interessa se o outro critica, se o outro não fala obrigado, nós precisamos, né? Mas
Eu não posso usar daquilo que eu sou chamada a fazer e te julgar pelo aquilo que você não está fazendo. E aí, a partir disso, agora eu vou te tratar porque eu não te trato assim. Entende a confusão que a gente vai fazendo dentro do casamento? Então, isso aqui é muito importante. E aí, olha só, outra coisa que eu notei, que você nem sabe, engraçado, né? O Espírito Santo é tão lindo, que eu falei assim, gente, por que eu tô notando coisa de casamento? Veio me vindo umas coisas sobre casamento, e aí você veio trazer, né? Exatamente sobre casamento. Eu creio também porque a família é nosso centro, né, Aparecida? É o lugar Sim. da gente aí resplandecer, da gente mostrar, né, esse amor do Pai, servir de verdade, né? Ser. E aí me veio uma imagem, que é a imagem de um castelo. Aqui na Inglaterra a gente tem muito castelo, é muito bonito. Eu não sei se você já entrou em um, mas ele é assim, ó, eles têm umas portas bem grandonas, o castelo. E aí, quando você entra, tem aquele salãozão, né? E aí, geralmente, ele tem uma portinha menor, com uma escadinha bem pequenininha, e aí você vai para os outros aposentos, né? Vai fazer sentido, gente. Olha que coisa bonita que é isso, a vida com Deus, né? E olha nós, mulheres, como às vezes nós somos. Por que os castelos são construídos assim? Porque se tiver eu e a minha família dentro do castelo, 40 pessoas, vamos supor que tem 40 pessoas, toda a minha família está dentro do castelo, e tem 1.000 homens no exército lá de fora. Eles conseguem passar pela primeira porta, eles vão entrar, eles vão ficar nesse salão, e aí eu e minha família vamos todas para cima, tá? Aí, esse pessoal desse exército, eles começam a subir a escada, só que só sobe um por um, não passa mais que um por um. Isso quer dizer que se tiver alguém lá em cima com uma espada, o exército que está vindo, ele vai ter que subir com um por um. Então, nós vamos lutar uma luta justa, né? Um por um. Olha que legal, Aparecida. Nós, no nosso casamento, né? O homem é o rei do castelo, ok? Ele é o rei do castelo. E aí nós, quando a gente fica bravo, mulher brava é igual um exército de 1.000 homens. Você concorda? Podemos fazer a gente brava, a gente tá brava. Imagina que sim. Um exército de 1.000 homens. E aí a gente entra nesse castelo desses homens. E aí, como eles não são bobo nem nada, eles falam assim, eu brigar com essa mulher, não vou não, deixa eu cair fora, porque isso não vai dar certo. Aí eles até tentam fugir pro segundo quarto, pro segundo piso. Mas a gente não deixa barato, né, Aparecida? De jeito nenhum. Vou Não, atrás desse vai homem, porque agora vai até o fim, fica falando. fica falando. Aí a gente sobe Eu essa já fui escada. essa mulher, só que agora eu não sou mais. Amém. Então, olha só, a gente sobe essa escada. Quando a gente sobe essa escada, a gente está lá nessa escada para lutar, a gente começa a se dar conta que tá muito difícil, que não é esse casamento que a gente quer, que não é essa vida que a gente quer. Aí a gente começa a falar assim, Deus, me ajuda, Deus. Pelo amor de Deus, tô aqui lutando sozinha. E tá difícil, eu tô sozinha. Olha aí, esse homem tá nesse conforto. Não presta atenção. E aí a gente começa a nossa lamúria, né? Deus me ajuda, Deus olha minha peleja, Deus não sei o quê. E olha que linda, Aparecida, porque aí tudo que Deus fala para nós, vamos pensar nessa história, que ele poderia falar para nós era assim, minha filha, desce a escada para que eu possa subir, para que eu possa falar com seu marido, para que eu possa conduzir o casamento. Desce, porque enquanto você estiver aí gritando, reclamando, lamuriando, sofrendo, sentindo dor, com pena de você mesma, né? Não tem Vitimizando. vitimizando, não se autorresponsabilizando. Não dá para subir, porque só cabe um. Só cabe um. Então, Aparecida, ser mulher, né? Ser mulher é a gente saber do nosso lugar. A gente saber a hora de falar e a gente saber a hora de calar. Né? A gente, com a nossa língua, a gente destrói muito, a gente mata o outro, né? A nossa língua é a nossa faca de dois gumes. A gente Sim, mata o outro. Então, da gente poder aprender a silenciar, a se aquietar, a gente está no nosso lugar, mas para isso a gente precisa buscar virtude. Virtude do Pai, para eu entender qual guerra que é minha, qual que é o meu lugar, qual que é o meu posicionamento, qual que é o meu dever. O nosso lugar não é nessa escada. Não é nessa escada. A gente nem deveria ter encurralado nosso marido ali, mas muitas vezes a gente faz isso, achando que a gente tem razão, porque é o nosso senso de justiça, né? Mas que a justiça não seja minha. Que eu fale com Deus, Deus, que o Senhor cuide, que o Senhor olhe,
Que o Senhor traga a paz, que o Senhor traga o amor, né? Essa precisa ser a nossa oração, esse é o nosso ser mulher, esse é o nosso lugar. Agora, para a gente fazer isso, Aparecida, não é de qualquer jeito, isso não acontece da noite para o dia. Por isso que eu falo muito que tudo cai aqui na cabeça primeiro. Primeiro tem que ter um entendimento, tem que ter um discernimento, tem que ter um ampliar de consciência. Aí me dá uma vontade, aí esse negócio cai na mão, né? Para eu poder fazer, para eu poder agir, porque aí eu vou agir conforme Deus fala comigo, aí eu vou conseguir escutar Deus. Mas para eu escutar Deus antes, então, teve que ter um entendimento, uma consciência que as coisas não são do meu jeito. E isso a gente vai vendo muitas vezes no tropeço. Infelizmente, muitas de nós vão ter que cair muito para aprender. Outras vão poder nos escutar e falar, epa, peraí, então existe um caminho que é mais fácil. E talvez essas não vão sentir dor. Não precisa sentir dor. A vida não tem que ter sofrimento. Não tem que ter sofrimento. Mas no sofrimento eu posso aprender. Então, se tem sofrimento, que a gente tira um aprendizado. Mas se está tendo sofrimento, é porque eu já não aprendi o que era para ter aprendido antes. Faz sentido? Então, quando a gente anda junto, se a gente anda junto, se a gente estuda junto, se a gente compartilha, né? Se você consegue trazer, você vai me trazer talvez uma coisa difícil da sua vida, e eu consigo devolver aquilo de uma forma bonita, de uma forma leve, uma forma nova. Pronto, você aprendeu. Você já vai mudar seu jeito de olhar as coisas, você já vai ter um jeito diferente de agir. Isso é a gente ser extraordinário, isso é a gente ser mulher de Deus. Isso é nós sermos mulheres centradas. Agora, para isso, Aparecida, é uma busca, né? As virtudes que nós precisamos nos encher, que a gente precisa nos ser formada delas, né? A mulher de Provérbios 31, uma mulher cheia de virtudes. Como que eu vou ter todas essas virtudes? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar, eu tenho que exercer, eu tenho que praticar. Faz sentido isso? Muito, muito sentido. É tanto que quando você falou assim, que a gente tem que se calar, mas esse calar que eu digo não é aquele calar de ficar mudo, tipo, eu entro calado e saio mudo, não converso. É ter sabedoria na hora de falar. E quando abrir a boca, ser uma boca que abençoa, né? Não uma boca que amaldiçoa. Porque quando você tá bravo, ou você, igual você falou assim, quando a gente tá lá, naquele castelo, 1000 homens, sai tanta coisa da boca da gente. E quando a gente decide ser essa mulher cristã, nossa, como que Deus trata a gente de dentro para fora, né? A gente não tem boca para ficar maledizendo, não tem boca para a sua boca sai macia, a sua palavra sai macia, você acalma seu marido, você passa a ser ajudadora dele, você passa a entender ele, você passa a enxergar ele, né? E muitas das vezes fala, esse marido grosso, esse marido, mas às vezes ele só quer uma atenção, ele só quer uma palavra amiga, ele só quer uma cumplicidade, uma parceria, né? E às vezes a gente não enxerga isso, e a gente não faz o nosso papel, né? A nossa parte. Aparecida, e se for grosso, né? Quem que sou eu? São coisas que a gente tem que pensar, porque tá bom, talvez é grosso mesmo, talvez eu casei com um ogro, beleza, constatou, é grosso, tá bom. Agora, quem sou eu diante de alguém que é grosso comigo? Quem sou eu? Quem que eu escolho ser? Porque é uma decisão. Quem que eu escolho ser? Porque o ser amado, eu acho isso tão bonito. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar a frase direito, mas porque é muito bonito. Que para um ser amável, antes ele precisa ser amado. Sim. Olha que coisa linda. Então, para um ogro ser amável, antes esse ogro precisa ser amado. Só que é muito difícil amar um ogro. A gente ama coisas fáceis, Aparecida. Você chega aqui na minha casa com um sorriso largo, você traz um bolo, eu vou fazer um café. É gostoso, é fácil de amar, tá fácil. Agora chega lá, Aparecida, emburrada, brava, mal-humorada, falando que Inglaterra só chove, que aqui é cinza, que não sei o quê. Vai ser complicado, eu vou pensar se eu vou querer te chamar a segunda vez, não vou? Por quê? Porque nós queremos amar o que é amável. Mas a gente esquece que para sermos amáveis nós precisamos ser amados. E assim é com os nossos maridos, assim são com as pessoas ao nosso redor.
Então nós precisamos, é essa tensão, sabe, Aparecida? É essa tensão. Porque se Deus é o centro, se Deus está no centro do meu matrimônio, ele já viu esse homem perfeito. Esse homem é perfeito. Porque ele permitiu, eu sou a filha dele, eu sou princesa, eu sou querida, eu sou amada. Se eu sou a filha amada e ele permitiu que eu casasse com um ogro, é porque esse ogro vai ser amado, ele tem condição de ser amável. É só eu amar. É só eu amar, não do jeito que eu acredito que eu preciso amá-lo, mas com aquilo que ele precisa ser amado. É onde a gente agora precisa lutar com o nosso egoísmo, com a nossa soberba, com a nossa arrogância, porque a gente tem um discurso muito bonito. Nosso discurso de cristão é lindo, né? Ah, eu casei para fazer o outro feliz, mas deixa o outro chapurrinhar isso aqui, ó, para ver se você casou mesmo para fazer o outro feliz. Verdade. A gente chapuleta do outro lado, porque eu não durmo com desaforo. E por aí vai. Então, assim, peraí. Esses dias eu atendi um casal, escutei. Aí, depois de ter escutado, né, falar um do outro, eu falei assim, o que que faz vocês serem cristãos? Só para eu entender. O que que vocês são diferentes de quem não é cristão? E eles não me souberam responder, e é claro que não. Porque nada ali mostrava que eles seguem Cristo. O que você olha na minha vida e vê que eu sigo Cristo? Como que você vai saber que eu sigo Cristo? Porque eu dou minha vida pelo outro. Não é isso que Cristo fez por nós? Ele não deu a vida dele por nós? Isso não pode ser discurso, Aparecida. Porque se isso for discurso, eu vou ter uma vida medíocre, uma vida pequena. Agora, é difícil dar a vida pelo outro? É difícil. Não é fácil. E não é dar a vida pelo outro sofrendo, hein? Ai, não é essa coisa arrastada, eu tenho que tolerar, eu tenho que aguentar. Não tem não. A gente tem que viver o reino de Deus aqui na Terra. Né? A gente tem que trazer o reino dos céus aqui para o reino da terra, para o reino de Deus. Isso. Tem que ser frutífero, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E se não está sendo, é por causa do meu coração duro, por causa da minha pequenez. Que essas mulheres da Bíblia mostram que a gente tem um lugar para chegar. E que hoje, eu olho para a Ludoana hoje, a Ludoana ela é simplesmente um pedaço, uma parte daquilo tudo que eu tenho dever. Eu tenho um chamado, não é nem que eu posso, eu tenho um chamado do meu dever a ser. Porque está na Bíblia também, né? Que toda criação, ela clama pelo despertar dos filhos de Deus. Então, toda a criação está me esperando, está me aguardando. Eu sei aquilo que só eu posso ser. E aí, adianta eu ser só aqui? Não, é bom, ajuda, já ajuda. Mas não é só aqui, eu tenho que ser aqui, ó. Tem que ser para o meu marido, tem que ser para as minhas filhas. E aí cada um de nós vai enfrentar seus desafios. Cada um calo vai pegar no lugar. E aí é legal demais quando o calo aperta, Aparecida, porque se apertou, eu tenho que saber que ali eu tenho um vício. Se ali eu tenho um vício, eu tenho alguma coisa para tratar. E aí então eu permito que a virtude apareça. Então olha que lindo, eu paro de olhar o que vem como um ataque a mim. Eu começo a olhar como uma oportunidade. Porque se a gente for pensar, Raabe só se tornou Raabe porque teve uma guerra que aconteceu. Esther só se tornou Esther porque tinha um conflito que aconteceu. Todas apareceram e foram aquilo que tinham que ser diante de um conflito. Então eu volto a te perguntar, quem é você quando o conflito acontece? Quem é você quando a dificuldade aparece? Você é aquela que chora ou você é aquela que apoia? Você é aquela que, com uma palavra de alegria, fala, não, Deus está aqui, vai dar tudo certo. Tá difícil mesmo, mas nós vamos olhar para cima, porque a vitória é nossa, tá ganho. Você vai trazer a palavra, você sabe a palavra tá fresquinha aqui, ou você vai, igual todo mundo, ficar repetindo, olhando a circunstância e repetindo a circunstância. Porque foi o que o povo fez no deserto, né? 40 anos, contando que estava quente, que a comida não era boa, não tinha lá chocolate de sobremesa, ficaram lá falando do que estava acontecendo. E aí? Tem gigante, né? Ludoana, que coisa linda você falando isso, porque o meu marido acabou de entrar aí e comentou assim, é nas dificuldades que você conhece sua mulher. E vou falar para você, igual você fala assim, eu cuido, atendo casais, e aí você fala assim, eu não vejo, às vezes você conversa, até casal cristão,
cristão e não vê Cristo, né? Eu sou, eu sou cristã nova, sou bebezinho, mas assim, apaixonada por Jesus. E quando eu vejo que meu marido escreveu, né, nas dificuldades você conhece sua mulher, eu vou falar para você que Deus tratou de nós dois na dificuldade. Uma dificuldade, assim, porque nós dois nos desalinhamos, nós dois nos desentendemos, nós dois divorciamos, e Deus tratou, Deus deu a oportunidade de a gente se reconhecer, reconhecer cada um seu erro, e hoje você fala assim, agora você vê Jesus no outro, e eu vou falar para você que com esse novo tratar de Deus, com essa decisão de autorresponsabilidade, com essa decisão de posicionamento, eu vou falar que hoje eu vejo Jesus em mim e vejo Jesus no meu marido. Porque eu vejo assim que existe um tratar e assim a gente consegue andar em unidade, a gente consegue sonhar juntos, a gente consegue se perdoar quando existe alguma diferença. Então eu digo assim que isso é o tratar de Deus com um cristão. Você está falando como uma psicóloga, mas também está falando como cristã, né? E o tanto que faz uma diferença na vida da gente quando a gente tem esse novo viver, né? E aí, assim, é na dificuldade que você conhece a sua mulher. Mas também é na dificuldade que eu conheci meu marido. Porque Deus tratou de nós dois. Então, assim, eu vou falar que nós dois hoje somos novos cristãos. Ele também se converteu, né? Vendo, assim, as transformações que Deus fez na nossa casa. Então, você fala, hoje nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus. E quanto nós vivíamos mal, não tinha uma vida espiritual baseada, firme na palavra de Deus, e a gente hoje vive a palavra de Deus firme, crendo que Deus tem grandes coisas para fazer por nós e através de nós, né? Como hoje, a sua fala, para quantos casais que vai ser bênção na vida de quantos casais, de quantas mulheres, né? E era isso, eu queria te interromper um pouquinho, mas se você quiser, acho que o nosso tempo está quase concluindo, mas Não, eu anotei tanta coisa, Aparecida. Deixa eu só poder fechar, então, só pra gente. É muito lindo o que você está fazendo aí, é dando testemunho vivo, né? Testemunho vivo de um coração quebrantado. Possivelmente vocês dois tiveram que reconhecer muitas falhas, muitos vícios em vocês, para poder se chegar um no outro, né? E poder se colocar na mão do Pai. Fala, Deus, reformula, né? Reconstrói, quebra e faz de novo, porque a gente quer estar junto, né? Mas precisa fazer de novo. Tem muita coisa aqui que precisa mudar. Eu já tive conversas com meu marido também de falar assim, ó, isso aqui chegou no esse comportamento aqui nós precisamos mudar, isso aqui não pode ser repetido, tem que virar a chave, né? Nós precisamos ali entregar mesmo para o pai e convergir. A gente precisa entrar num lugar diferente. Isso é um processo de decisão. Todas nós precisamos tomar decisões do que é aceitável e do que não é. A gente não pode viver na mediocridade. Tem muita gente aí carregando o casamento, no sentido de arrastar casamento, ou qualquer outro relacionamento, e vivendo uma vida medíocre. Porque fala assim, eu não posso separar. Mas já está separado. A gente já está separado. Né? O que a palavra fala para nós é que nós temos, igual você falou, tão bonito, a gente tem que ser uma unidade. Então eu preciso me esforçar muitas vezes para ser uma unidade. Por que tem que se esforçar? Porque para que uma pessoa seja uma unidade com a outra, tem que ter um encaixe. Tem que ter um encaixe, né? Eu já sou completa, tá? Aparecido, isso aqui é muito importante. Eu já sou completa. Meu marido já é completo, tá? Por que nós formamos uma unidade? Porque a gente se aproxima agora, junto com Deus, né? A gente não faz um triângulo, é assim, né? O matrimônio que a gente desenha. Sim. Mas pensa só, eu me aproximo, eu sou completa em Deus. Meu marido é completo em Deus. Agora a gente se aproxima e tem um encaixe, tem uma unidade. Que encaixe que é esse? É um encaixe de propósito, é um encaixe de missão, é um encaixe, a gente olha para o mesmo alvo, a gente serve o mesmo Pai, né? Então encaixe. Agora a gente é uma unidade. Agora, para que isso aconteça, eu preciso sim me esvaziar dos meus vícios, porque o outro não quer que eu chegue perto com tanto vício assim. Ele vai exigir de mim, ó, Ludoana, isso aqui você precisa cuidar.
né? Agora, o que que é bonito, Aparecida? Se só um quiser cuidar e outro não quiser cuidar, ainda assim tem um encaixe. O que vai acontecer é que eu vou ter que trabalhar um pouquinho a mais, né? Vamos supor que só eu queira mudar, meu marido não quer, não tem problema. Eu vou trabalhar um pouquinho a mais, né? Porque é a história do barquinho, se um para de remar lá no meio do rio, você vai parar de remar também porque o outro parou? Porque às vezes a gente fala isso, né? A gente fala assim, o outro não quer, não tá fazendo nada, também não vou fazer. Pronto, para os dois, vai morrer os dois no meio do rio. Não, aí se o outro parou de remar, eu vou ter que remar um pouquinho mais. Eu vou ter que me achegar um pouquinho mais. Vou ter que trabalhar um pouquinho mais. É onde você fala da autorresponsabilidade, e eu acho lindo eu falar do 100%, porque é a mesma coisa. A autorresponsabilidade é eu pegar 100% para mim. Eu deixo de esperar de você. Eu falo, ó, você não precisa virar príncipe, tá? Mesmo que você não vire príncipe, eu vou te amar para você ser amável. Eu pego para mim a responsabilidade. Pode continuar ogro mesmo. É até melhor que você continue ogro, porque quanto mais ogro, mais virtude eu preciso desenvolver. Melhor eu vou ficar, porque quanto maior é o desafio, maior tem que ser o meu esforço. Né? E isso é lindo demais, Aparecida, porque eu vejo tudo como uma oportunidade, porque nós não estamos aqui, não é para a gente se refinar, não é para a gente se afiar, não é para a gente se forjar. Então, quando algo que eu não gosto por quê? Porque atinge o meu egoísmo, atinge o meu comodismo. É isso que é ressignificar as coisas. Porque, na verdade, a gente tem que enxergar as nossas dificuldades, a gente tem que enxergar as nossas tribulações como um cristão, de um jeito diferente, de um jeito maduro. É por isso que Jesus fala para Pedro, ô homem de pequena fé, né? Vê lá uma onda e cai no mar, não consegue andar mais. Tampou. A onda é tão rápida, né? Se você for pensar, mas naquela rapidez, Pedro já duvidou. E ele já caiu e precisou da ajuda de Jesus, né? Para tirar ele de lá e falar, homem de pouca fé. Eu não quero ser uma mulher de pouca fé, Aparecida. Eu não quero Nem ser uma eu. mulher de pouca fé. Eu quero ser uma mulher de muita fé. Agora, para eu ser uma mulher de muita fé, o meu olho, o meu olhar, ele precisa estar assim, 100% em Deus, o tempo inteiro. Então, veio a dificuldade, para onde que eu vou primeiro? Eu tenho que ir para Cristo. Eu tenho que falar, Deus, não estou dando conta. Isso aqui eu não estou conseguindo enxergar nada, então me mostra. Porque eu sei que é meu olho, porque o mundo do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. E Aparecida, vou falar um minuto e eu paro, tá? É porque isso aqui é importante. Lá em Filipenses 4:8, quando Paulo fala com os filipenses, ele fala assim, ó, para a gente encontrar virtude. Isso aqui é uma mensagem para mim, para você, né? Para todas as mulheres e homens, que a virtude ela é muito importante, ela precisa ser buscada. E Paulo fala, ó, se alguma virtude há, se existe no mundo alguma virtude, e se algum louvor existe, se também existe louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, que a nossa busca, que aquilo que esteja na minha mente o tempo todo, é onde está um bem nisso, qual que é a virtude que eu preciso desenvolver. E louvar, agradecer, né? Porque a nossa vida ela é um presente, as pessoas que estão à nossa volta também são um presente. E se elas não estão sendo amáveis, é porque elas precisam ser amadas, né? Eu creio que isso aí é algo importante. E uma dica que eu vou dar para as mulheres, Ludoana, igual você está falando, louvar, preencher os nossos pensamentos. Quando a gente está naquele turbilhão, a gente quer procurar um culpado, a gente fica esperando que o outro decida. E eu vou falar para você, para mim foi muito difícil, mas eu decidi e não fiquei esperando, igual você falou, o outro não muda, eu também não mudo, aí o barco vai afundar. E eu vou falar para você que assim, é maravilhoso quando a gente passa todo um processo e seu marido olha e fala, nossa, a sua mudança fez com que eu sentisse vontade de mudar. Então, assim, muitas vezes se a gente fica lutando, quantas mulheres aí ficam esperando que o marido muda, se ele mudar, eu mudo, se não mudar, eu não mudo. E eu vou falar para você assim, como eu fico feliz quando ele olha para mim e fala assim, ela mudou e eu senti vontade de mudar. Eu senti vontade de ter aquele viver, eu senti vontade de ter aquela alegria. Porque, claro, quando a gente separa, todo mundo sofre. Não é só um ou outro, todo mundo, os filhos. E quando ele fala, eu vi Jesus na vida dela, eu queria esse Jesus na minha vida. Então, assim, igual você fala, lutar sozinha é mais difícil.
mas a gente não pode perder as esperanças, a gente tem que olhar para o alto o tempo todo, olhar para o alto e encher nosso pensamento de louvores, louvar a Deus, agradecer, enxergar que Deus tem um propósito, Deus vai dar uma segunda oportunidade, né? Então, é isso que eu quero falar para as mulheres. Você, como psicóloga, está aí dando umas dicas maravilhosas, mas como cristã também. E eu digo para vocês, eu como um testemunho vivo, passei por todo um processo e meu marido viu em mim a minha decisão, a minha mudança. E ele sentiu vontade, e hoje a gente anda em unidade, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para fechar. Não é pela A nossa gente palavra, né, Aparecida? Não é pelo que a gente fala, mas é pelas nossas condutas, é como a gente se posiciona. Isso é muito importante, a gente sabe disso. Eu creio que todas nós aqui a gente sabe disso, mas a gente se esquece. Tá lá, tá na palavra do Pai, pra gente se calar e pra gente se posicionar, pra gente ter uma conduta, né? Uma conduta honrosa, uma conduta respeitosa. E aí deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus subir essa escada aí para nós. O que que a gente faz enquanto isso? A gente se posiciona. A gente se posiciona no que é certo, a gente se posiciona no que é verdadeiro, a gente se posiciona no que é bom, a gente busca alcançar o bem, que isso é posicionamento. A gente não abre mão de princípio, a gente não abre mão, mas a gente se cala, a gente aguarda, porque o Pai vai fazer, o Pai vai trabalhar. Né? Não depende daquilo que eu fico ditando, que eu fico enchendo a cabeça do meu marido, né? É pedir para o Espírito Santo falar com ele, né, minha linda? Bom demais, gente, que delícia! Tô vendo tanto Foi de maravilhoso comentário, não estar com consegui vocês. ler. Muito Eu bom, quero agradecer a obrigada, presença viu? de todos. Eu quero agradecer muito, assim, você tem honrado estar aqui conosco. E hoje, eu vou sortear a nossa caneca. A caneca que a gente dá de presente para quem participa. Quando você vier no Brasil, vai ter uma para você, Lu. Ai, eu quero. Foi a Vera Soares. A Vera Soares é minha cunhada, ela mora em Limeira. Que Então, lindo! foi sorteada, foi um sorteio. Mas, Ludoana, muito obrigada por tudo, por estar abençoando a nossa vida com sua fala. E agradeço a presença de todas. E vamos que existe uma série de mulheres da Bíblia que a gente vai estar terminando em outubro. E obrigada pela sua contribuição, com a sua sabedoria. E aproveitando, reforçando novamente, tem um projeto que a Ludoana, com todo o estudo dela, ela fez sobre engenharia da produtividade. Vale muito a pena. E vocês entram na bio, não é? No seu Instagram? Onde está, Sim, Ludoana? mas nós não estamos com vaga aberta agora, Aparecida, para esse. Então Não, agora porque vai ter que ser na próxima. a turma tá andando, a gente teve um encontro essa sexta-feira, vamos ter uma mentoria na próxima sexta, aí a gente cuida dessas primeiro e depois vamos ver como que vai ser, né? Mas lá acho que tem o virada de chave, o virada de chave está sempre aberto, né? É só entrar lá na Bi, sim, só E me convidar o procura. pessoal para assistir às lives, 7 horas da manhã. Isso, né? isso. Eu acho que o legal é começar pelas lives, né? Porque a gente já tá lá todo dia de manhã, começa por lá, Sim. conhece primeiro e depois aprofunda, né? Obrigada, Tá viu, minha bom, linda? então tá. Benção demais. Gente, um Obrigada, boa beijo. noite, viu? Com Deus. Boa noite. Tchau, Até amanhã. tchau.